na primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu sei que já está aberto ainda, nós vamos estudar sobre o livro de Coríntios. Acabamos o livro de Romanos. Esta igreja de Roma foi fundada por um grupo de judeus, prosélitos. Gostou da palavra? Prosélitos do Pentecostes. Um grupo de pessoas que se converteram no Pentecostes. Eles ouviram a palavra de Deus e voltaram para as suas nações de origem. E eles voltaram para Roma e abriram esse grupo abriu essa igreja na cidade de Roma. E posteriormente o apóstolo Paulo foi até Roma, passou pela Espanha, foi até Roma, visitou a comunidade cristã em Roma, doutrinou na forma ética da palavra, ensinou a igreja de Roma. Agora Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Paulo escreveu esta carta quando ele estava na cidade de Éfeso. Paulo, 3 anos, trabalhou na cidade de Éfeso, e Paulo escreveu esta carta para a comunidade cristã que estava na cidade de Corinto, uma cidade famosíssima nesta época da igreja primitiva do primeiro século. Era uma cidade imponente, uma cidade muito importante naquela época na Grécia. Corinto, naquela época, era uma cidade economicamente muito poderosa, porque ali escoava-se as produções, porque tinha 2 grandes portos. Eles escapavam tanto pelo mar Adriático como o mar Egeu. E hoje tem aquele canal de Corinto. Todo mundo conhece o canal de Corinto, né? Alguém aqui já viu o canal de Corinto? É a coisa mais, nunca viu, é a coisa mais linda do mundo, o canal de Corinto, né? Lá na Grécia. E nesta época, essa cidade era uma cidade rica, uma cidade muito próspera, uma cidade que ela rivalizava com Esparta, né? Estou dando uma outra história aqui, né? Sim, é outra grande cidade da Grécia. E Corinto era uma cidade muito importante, poderosíssima no sentido econômico, era a capital da Acaia, ou seja, era a cidade importante da Grécia. E o apóstolo Paulo foi que fundou esta igreja, Paulo que abriu esta igreja, ao contrário da igreja de Roma, que um grupo de judeus abriu esta igreja. Agora, aqui em Corinto é diferente. Paulo é o pastor, Paulo é o bispo desta igreja. Paulo abriu esta igreja nas suas viagens missionárias. Diz que no espaço de 3 anos, sem internet, sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, e todo outro tipo de aplicativo social, Paulo, na palavra de Deus, usando a sua autoridade apostólica, no espaço de 3 anos que Paulo esteve em Éfeso, toda a Ásia Menor ouviu a palavra de Deus. Está vendo, irmão? Para alguém ouvir a palavra, não precisa de muita coisa, né? Precisa ser apenas chamado para fazer isso, é sincero. Pregue. Eu quero profetizar, Deus me deu uma palavra ali, saindo um pouco daqui, mas daqui a pouco eu volto. Deus falou comigo assim: a partir de agora, de hoje, a partir deste culto, eu mudo a história dessa igreja, a história desse ministério. O Senhor falou para mim: a partir de agora, a partir deste culto, eu mudo a história desse ministério. Aleluia. A cidade de Corinto, nesta época, ela era quase que uma metrópole, uma cidade aproximadamente de 600.000 habitantes na época de Paulo, uma cidade mais ou menos do porte de São José do Rio Preto, uma cidade mais ou menos como a cidade de Londrina, do Paraná, uma população, no sentido populacional. A cidade de Corinto tinha mais de 600.000 habitantes na época de Paulo, então era uma potência.
era uma mega potência da Ásia Menor, a cidade de Corinto. E Paulo, como o bispo dessa igreja, o pastor dessa igreja, estou sentindo um calor danado. Paulo, como pastor dessa igreja, Paulo deu a saudação inicial, dizendo no versículo 1 a seguir, se você quiser acompanhar. Paulo, esse nome é muito bonito, vocês não acham? Paulo? Não é bonito esse nome? É lindo. Paulo, chamado para apóstolo de Jesus Cristo. Você que é apóstolo de Cristo, você que é uma mulher de Deus, você que é uma missionária, você que é uma pastora, você que é uma diaconisa, você que foi chamado por Deus, você pode abrir a boca e dar um glória a Deus? Aleluia. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. E o irmão Sóstenes. Paulo fala sobre este irmão Sóstenes, lhe chama de irmão. Quem foi esse cidadão? Quem foi esta pessoa? Se você quiser acompanhar comigo, vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos, logo aqui atrás, do capítulo de número 18, e o versículo de número 17. Paulo fala sobre a comunidade cristã de Corintos e saúda aquela igreja e fala do irmão Sóstenes. Capítulo 17, versículo 18. É isso? 17? 18, 17? Será que foi isso que eu falei mesmo? Foi. 18, 17. É isso mesmo. O versículo 17 diz assim, de Atos dos Apóstolos: então todos agarraram a Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal, porém Gaio nada destas coisas o incomodava. Então Sóstenes era o principal da sinagoga. Sóstenes, ele era um judeu, cujo a sua finalidade era o chefe da sinagoga, como foi Jairo, e tantos outros, né? Provavelmente Sóstenes era um rabino, provavelmente sim, provavelmente não, mas a Bíblia fala que o irmão Sóstenes era o principal da sinagoga, e se ele era o principal da sinagoga, ele se converteu a Jesus através da palavra de Paulo, não é verdade? Porque o chefe da sinagoga não crê em Cristo. Aqui está dizendo que ele era o chefe principal da sinagoga. Então era um homem muito importante na cidade de Corinto. Sóstenes morava na cidade de Corinto. Então, continuando o texto bíblico, no versículo de número 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Existe a igreja de Deus aqui em Tubanos? Existe. Nós somos a igreja de Deus. A igreja de Deus que está na cidade de Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Tem santos aqui nessa noite? Aleluia. Tem santificado, glorifique a Deus. Com todos os que em todo lugar, aleluia, lá em Corinto e em todo o lugar. Olha, eu estava aqui agora, lá em Corinto, na Grécia, e em todo o lugar que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Então, aquele que invoca o nome de Cristo, ele se torna a igreja de Deus. O que é a igreja? A igreja é uma coletividade, não existe igreja de um indivíduo. Eu sou a igreja. Aí o camarada diz: como que você é a igreja? Se você não aceitou a Cristo, se você não se batizou nas águas, se você não cumpriu o que o mestre falou, se você não cumpriu a justiça de Deus, se não você entregou a sua vida para Cristo, se você não permitiu que um ministro de Deus te imergisse na água, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como que você pode ser igreja? Igreja só é quando está em reunião. Nós, fora do corpo, não somos igreja.
quando nós não estamos no corpo e pertencemos ao corpo, aí nós somos igreja. Na sua casa você é igreja, você ora, porque você está ligado no corpo. Você fora do corpo, você morre. Então não existe esse negócio, eu sou bonzinho, eu não preciso. Como não precisa? Todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Aleluia! A palavra de Deus, ela é mais importante do que o pão cotidiano que você come, é mais importante do que a água que você toma, é mais importante do que o ar que você respira. A palavra de Deus, ela te dá força espiritual para você continuar a sua peregrinação, a sua estadia na terra. A palavra de Deus te fortalece, ela cria em você anticorpos para você vencer os ataques e os dardos inflamados do maligno. A palavra de Deus na tua vida, ela te faz prosperar. A palavra de Deus na tua vida, ela faz com que você salte as montanhas. A palavra de Deus na tua vida faz que o inimigo bata em retirada. A palavra de Deus na tua vida, ela faz a diferença. Aleluia. A palavra, irmão. Se você não tem a palavra, o que você vai viver? É um morto vivo, né? É um cadáver andante, sem espiritualidade, sem noção. Então nós invocamos o nome do Senhor. Agora Paulo, ele faz uma ação de graça, ele dá graças ao Senhor pela coletividade dos irmãos. O verso 3 diz assim: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós. Paulo agradecia a Deus pela igreja de Corinto. Você tem agradecido a Deus por essa humilde igreja? Graças a Deus, que dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, pelo favor que foi feito através de Cristo na tua vida, porque em tudo fostes enriquecidos nele. O homem em Cristo ele enriquece tanto espiritual como material, Deus pode enriquecer o homem em qualquer situação, seja na situação espiritual ou seja na situação financeira. Nós fomos enriquecidos nele, em Cristo, nas suas riquezas infinitas, nas suas riquezas gloriosas. A Bíblia fala que na mão direita de Deus existe riquezas, aleluia, e na mão esquerda de Deus existe bênção para aquele que é fiel, para aquele que busca a sua face, aleluia, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. O crente é sábio, o crente é entendido. O homem de Deus, a mulher de Deus, por mais humilde que ele seja, por mais libertado que ele seja, o Espírito Santo na vida dele faz ele ser uma pessoa de conhecimento. Ele sabe entrar e sabe sair. Louvado seja Deus. Versículo 6: como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, esperando o aparecimento de Cristo, a qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Fiel é Deus, pela qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é o teu Senhor, Jesus é o teu pastor. Então Paulo dá esse prefácio, essa introdução a respeito da igreja de Corinto, como ela foi enriquecida. Ele cita o irmão Sóstenes,
ele fala da ação de graça, da graça da igreja de Corinto. Né? Hoje essa cidade ainda existe até os dias atuais. Essa cidade hoje tem 58 mil habitantes, tem menos habitantes que a cidade de Tupã. Na época de Paulo ela tinha 600 mil, hoje ela tem 58 mil, menor que a cidade de Tupã. Né? Nos dias de Paulo era uma potência. Hoje sim, hoje deve ser uma potência turística, né? O lugar vai ser muito lindo, deve receber turistas de tudo quanto é lado. Quem não queria ir num lugar desse, que é aquelas montanhas, uma montanha de um lado, outra montanha de outro lado, e o mar passando, que é o canal de Corinto. Deve ser lindo demais, né? Deve ser um negócio indescritível. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, em tudo Deus tem um propósito. Deus sabe todas as coisas e Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer trabalhar nos detalhes da tua vida. Deus quer aperfeiçoar a obra dele na sua vida. Deus quer colocar o Espírito do Senhor na sua vida, o Espírito Santo na sua vida. Aqui no versículo de número 10, Paulo não tinha legitimidade, porque Paulo foi o fundador da igreja, Paulo era o pastor dessa igreja, era o bispo. Havia dissensões na igreja de Corinto. Existia divisão entre fiéis. Aí o pastor fala uma coisa, aí o outro aceita, aí o outro eu não aceito isso. Você está falando, eu não concordo com isso. Graças a Deus que todos que estão aqui concordam. E os que não concordam já devem ler na Bíblia. Essa é a grande verdade. Porque quem está assentado ouvindo a palavra não tem que concordar, tem que obedecer. A palavra tem que ser pregada, exceto que se o ministro estiver falando palavras heréticas, se ele estiver pregando doutrina falsa, aí sim, ele tem que falar, meu, para com isso aí, isso está errado. Mas se um pastor, como eu estou pregando aqui, na íntegra a palavra, e a gente está doutrinando na igreja, o camarada não tem que falar, eu não concordo com isso. Não, você tem que concordar, o culto não é seu, o culto é de Deus. A glória é do Senhor, o louvor é para o Senhor. O culto não foi feito para me agradar, o culto foi feito para agradar a Deus. Eu venho para o culto para prestar o culto, para alimentar a minha alma machucada, ferida. Sua alma machucada, ferida, como a minha também é. Se eu não tivesse caído, eu estava lá, não. Ah, meu Deus do céu, papai me segura. Se eu não tivesse nos caminhos de Cristo, será que teria acontecido com a minha vida? Só Deus sabe, né? Só Deus conhece as suas dores. E às vezes é melhor ficar quieto, não falar nada para ninguém, deixa quieto. Conte para Deus que o Espírito Santo, pela sua palavra, ele vai te levantar em nome de Jesus. A Bíblia fala a divisão que existia na igreja de Corinto, a divisão entre os fiéis e a exortação de Paulo à unidade. Paulo queria não, ele uniu, pela palavra ele uniu. Paulo exorta a unidade da igreja. A igreja tem que estar no mesmo propósito, tem que estar no mesmo objetivo, tem que estar na mesma pegada, na mesma sintonia. Se não tiver, filho, dá ali na Bíblia. Se não resolve, você só vai atrasar o seu lado e atrasar o lado do outro. A palavra é uma, é genuína. O verso 10 diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, unidade, e que não haja entre vós dissensões. Não haja divisão, irmão. Casa dividida não prospera, meu filho. O cara que fala A e você fala B, o cara fala que tem que ir para lá, você vai para cá. Casa dividida não prospera. Então Paulo está dizendo aqui claramente que todos tenham o mesmo sentimento, digais a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão, dissensões. Antes sejais unidos
em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, agora Paulo está falando, eu estou sabendo uma coisa aí, não se esconde nada diante de Deus, não se esconde. Porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Bom, eu fui pesquisar a respeito dessa tal de Cloé, dizem que é uma mulher, né? Dizem que é uma mulher, mas sabe que não dá nenhuma referência além dessa aqui sobre Cloé. Porque a respeito de vós, irmãos, eu acho que é uma pessoa bem chegada de Paulo, porque Paulo deu crédito à fala dessa mulher, porque ela exortou e falou em que natureza estava a igreja. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós, né? Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Estava tendo uma contenda entre a igreja, porque existia na igreja preferências, grupinhos de preferência. Aí eu prefiro o pastor Paulo. Se não é o pastor Paulo, eu não vou. Eu prefiro o pastor Apolo. Não, eu prefiro Cefas. Cefas é Pedro, o apóstolo Pedro. Então Paulo está dizendo que existiam grupinhos na igreja, e Paulo exortando: olha, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que Cristo seja pregado, Cristo que tem que ser adorado. O culto não procede pela sabedoria humana, o culto procede pela proeminência do Espírito Santo de Deus. Se eu não pregar aqui, Deus levanta outro para pregar. Se você não cantar, Deus levanta outro para cantar. Mas não tem que ter preferência. Não, porque o outro fala mais bonito, a voz dele é mais bonita. É que a irmã lá, o louvor dele é mais bonito. Não tem esse negócio não, irmão. Todos que estão no altar, todos que ministram, eles ministram para a glória de Deus. O louvor é para Deus. Aleluia. Eu posso cantar desafinado aqui: tenho uma casa no céu, uma mansão sem igual. Amigo, penses pra onde vais? Eu estou cantando desafinado, mas eu estou cantando para o Senhor. A glória é dele, é para ele, irmão. Então não tem que ter preferência. Então Paulo está dizendo aqui: está Cristo dividido? No verso 13. O verso 12 diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? A igreja de Cristo é dividida em facções? Isso aqui não é facção criminosa, não é facção política. A igreja não é facção, a igreja não é partidária, porque a igreja não pertence a nenhum partido. A igreja pertence ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, e seu Filho amado, o cabeça dela, que é Jesus. Não existe divisão. Quem tem que ser adorado é Deus e Cristo na igreja. Acabou, não importa quem seja, né? Que está louvando, que está ministrando, desde que tenha uma vida limpa, correta diante de Deus, integridade, está louvando a glória de Deus. E Paulo está dizendo: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fui eu, o apóstolo Paulo, que fui crucificado por vocês? Ou foste vós batizados no nome de Paulo? Fui eu que batizei vocês? Ou não é Cristo que faz a obra? Aí Paulo diz assim: dou graças a Deus. O Paulo era atrevido, né? Era um terrível, ele batia legal nos caras. Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio. É assim mesmo que fala? É Gaio.
E para que ninguém diga que fosse batizado em nome de Paulo. Por quê? Não você batizado no nome do Paulo, nem no nome do Pedro, né? Nem no nome da Maísa. Tem que ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então Paulo está com um entreveiro aqui, né? Para consertar a igreja, irmão. Porque a igreja é assim mesmo. Então tem facção que você tem que ir para cima para consertar. Senão vira um motim, daqui a pouco isso vira explode, é como se joga um míssil, uma dinamite, explode tudo, né? Se não colocar a casa em ordem aqui, aí não dá certo. Então, a igreja de Cristo, ela tem que ter ordem, tem que ter decência, porque ela é governada no sistema sacerdotal, é regimental por um sacerdote, aleluia, é uma teocracia, regime sacerdotal. Esta é a igreja de Cristo, aleluia. Porque se fosse democracia, todo mundo podia dar palpite, faz isso, faz aquilo. Eu deixo que se quiser colocar a cadeira para lá, a cadeira do avesso, vocês podem fazer o que quiser, né? Pode colocar, eu coloco, não pode, a cortina pode fazer o que você quiser, mas em termos de doutrina bíblica, não. Em termos de doutrina bíblica, a gente tem que pregar o que está escrito. É a palavra que liberta, não é verdade? É a palavra. Deus não está nem aí com o exterior, Deus quer o interior, né? Pela palavra, a palavra que vai curar o homem. É por ela que o homem vai curar. Louvado seja Deus, graças a Deus. Verso 15: para que ninguém diga que fosse batizados em meu nome. Eu batizei também a família de Estéfanas, e Paulo está dizendo que batizou um grupo de pessoas. Além desses, não sei se batizei algum outro. Aleluia, louvado seja Cristo, louvado seja Deus. Aqui no versículo número 17, Paulo trata sobre a sabedoria do mundo e a sabedoria cristã, porque Paulo estava na Grécia, e nesta época a Grécia era a Grécia dos filósofos, né? dos filósofos pensadores, Aristóteles, Platão e tantos outros, né? Sócrates, os pensadores. A filosofia era boa, eu acho que é boa, né? Mas a filosofia não é suficiente para salvar. Quem salva é a palavra de Deus. A filosofia não ensina uma doutrina filosófica, né? E às vezes a doutrina filosófica não encaixa, porque um filósofo discorda do outro. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro, né? Rui Barbosa dizia que o homem é limitado e que só usa 10% da sua cabeça, né? 10% do seu raciocínio, né? Já o Raul Seixas traduzindo na música que o homem é limitado, falho, que só usa 10% da sua cabeça animal. Essa é a verdade. Então cada um, eles se contradizem, eles e as suas doutrinas, mas a doutrina de Cristo não tem contradição, ela é única, ela é indivisível. A doutrina de Cristo, ela é poderosa para quebrar as cadeias e para salvar a alma do homem. A doutrina de Cristo, ela permanece para os séculos dos séculos. Aleluia. Há mais de 2000 anos os apóstolos têm pregado, têm anunciado, têm curado, têm batizado, têm salvado, têm transformado, têm tirado o homem do lodo, do charco, têm tirado da droga, da feitiçaria, da macumbaria e têm trazido para o altar. Aleluia. A sabedoria do mundo, ela trabalha antagônica com a sabedoria cristã. Aleluia. Versículo de número 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar. Paulo não era aquele que estava batizando o camarada do Rio, João Batista, né? Paulo era pregador, Paulo era missionário, era o viajante que andava nos navios. Paulo passava por todas aquelas regiões da Grécia, né? Da Ásia Menor, na Europa. Paulo foi o grande missionário, Paulo pregava, Paulo era o evangelizador. Tem missionário aqui nesta noite, não tem pregador? Em nome de Jesus, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, não em sabedoria de palavras, não em filosofia, né? Mas, aleluia, em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, a mensagem da cruz que liberta o vil pecador. Sim,
eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Coisa linda, desde a glória dos céus. Deixa quieto. Aleluia. Glória a Deus. A mensagem da cruz, ela que salva. Veja aqui o versículo 18 que Paulo fala. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. É loucura, mano. O cara não entende por que Deus fez isso na vida do camarada. Antigamente o cara era isso, era aquilo. A igreja está cheia de ex. Ele vai estar cheio de ex mesmo. Ex-drogado, ex-feiticeiro, ex-bandido. Eu não sei isso mesmo. Para curar eles. Porque médico, porque o sãozinho, o bonitinho, o cheirosinho, ele não precisa ser curado, porque já está cheirosinho. Porque a mensagem da cruz é loucura. É difícil de entender mesmo certas coisas que acontecem no meio dos crentes. Se o Espírito Santo não revelar, aí o homem carnal não entende, o homem natural não entende as coisas do Espírito. Mas a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para aqueles que vão perder a salvação. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas para nós, para você, não é coisa linda? Olha, mas para nós, para você, mas para nós que somos salvos, quem salva aqui glorifica a Deus. Para nós que somos salvos, é o que? É o poder de Deus. A palavra de Deus na tua vida é o poder de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Quantas vezes eu chegava no lado, antigamente se chamava lotes urbanizados, agora modernizou, agora é o Nesp 1, Nesp 2. Mas muitos anos atrás, era uma casinha velha, lá na penúltima rua, no Doré, eu não lembro o nome. E uma velhinha lá, que era minha parceira, minha mãe de oração, irmã Judite, já dorme em Cristo. Quando eu chegava lá, aquela velhinha orando ao Senhor, falando em línguas estranhas de mistério, aqueles carrões encostando na porta, e aquela velhinha falando de Jesus Cristo com palavras, não eram palavras elegantes, talvez, de conhecimento como a minha, mas era palavra de poder de Deus. Velhinha que falava e Jesus curava, ia para os hospitais, ficava enfermo internado, quando chegava lá, ministrava na vida do médico, o médico cheio de filosofia, cheio de teoria, chorava pela palavra de Deus na boca da Santa de Deus, porque a palavra de Deus é assim, é loucura. Aleluia. Deus revela para quem quer. Você acha que eu queria ser pregador, meu filho? Eu era radialista. Olha o caminho inverso que eu fiz. Você acha que eu queria estar aqui? Isso aqui é imposição. E ai de mim se eu não anunciar. Ai de mim se eu não tem como fugir mais. Não tem como. Já estou abraçado com a cruz. Só estou esperando o mestre tirar esses andrajos podres e me dar o corpo glorioso para a eternidade. É isso, não tem mais nada. Aleluia. Versículo 19: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios. Paulo estava falando para os filósofos da Grécia, né? Paulo estava pregando para os intelectuais: destruirei a sabedoria dos sábios. E aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Não é com doutrina filosófica, não. Aleluia. E Paulo está dizendo: onde está o sábio? Versículo número 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? O escriba era aquele que traduzia as escrituras, né? O grande escriba, sacerdote lá, o menino lá, Esdras, exatamente. Eu tinha esquecido, é isso mesmo. O Esdras, sacerdote do Senhor, o escriba, o homem que falava, que escrevia as santas letras. Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? O inquiridor deste século é o diabo. Onde está o diabo? Aleluia, o inquiridor deste século. Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Aleluia, porque eles não entendem. Não entendem. Como é que eles vão entender? Aí chega alguém aqui, está morto, a igreja ora e Jesus cura.
Aí o cara falou que ia morrer, aqui a igreja ora, e Jesus tira o homem da droga, da feitiçaria, da macumba, né? Não presta, e enche ele do Espírito para ser uma adoradora da casa de Deus. A sabedoria de Deus é essa, é diferente do outro. Aqui o versículo 21, Paulo diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Cristo veio ao mundo, o mundo não entendeu a mensagem de Cristo, eles não receberam o próprio Deus. Aprove a Deus, queira Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, pela pregação do Evangelho. Isso aqui é loucura mesmo, meu filho. A fé, ela está além da razão, porque a razão é aquilo que você pensa, aquilo que você vive, né? A fé é acima da razão, porque a fé não é da terra. A fé, ela vem lá do alto. O homem, para aceitar Jesus Cristo, não depende da razão, depende da fé. Isso não é do homem, é dom de Deus. É dom de Deus, né? É Deus que ministra no coração do homem, para que ele possa aceitar a Cristo como Salvador. Importa que os crentes sejam salvos pela loucura da pregação. Aqui tem crente nessa noite? Crente mesmo. Hoje os caras querem sofisticar evangélico, gospel, vai ficar cuspindo, né? Crente em Cristo, crente como o pai Abraão, crente, seja crente também, não incrédulo. Todos aqueles que serviram o Senhor com fidelidade, todos aqueles que estiverem na sua presença, a Bíblia fala claramente que todos esses crentes serão benditos com o crente Abraão. Glória a Jesus. Agora, olha que interessante o versículo 23. Mas nós, aqui Paulo está falando dele e dos apóstolos, e falando de mim aqui, de você também. Mas nós que pregamos a Cristo crucificado, Cristo é crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que fala que é escândalo para os gregos ou para os judeus? Porque a morte de cruz era a pena capital, a pena de morte implantada pelo sistema romano. Foi os romanos que fizeram a pena de morte através da cruz. E só morria na cruz só os criminosos. Tipo aquele vagabundo lá que matou o menininho lá em Assis, mais ou menos assim, né? Aquele vagabundo lá. Era mais ou menos esse tipo de gente. A cruz é desse tipo de gente. Esses criminosos hediondos, né? Então, os judeus, eles eram escândalo, e Cristo foi na cruz. Cristo não tinha nenhum pecado, Cristo não fez nada. Os judeus se escandalizavam em Cristo. Por que eles se escandalizavam? Porque Cristo falou: eu vou derrubar esse templo, em 3 dias eu derrubo ele, e em 3 dias, não foi isso que ele falou. Não ficará aqui pedra sobre pedra que seja derribada, e em 3 dias eu construirei esse novo templo. Só que eles não entenderam, eles acharam que era o templo lá de Salomão, o templo de Herodes, estava no seu corpo. Então eles não entenderam, eles causaram escândalo neles. Mas esse aí não fala que é o Filho de Deus? O camarada do lado diz lá: tu não é o Filho de Deus? Desce da cruz, salva a ti e salva a nós também. E ele ficou quietinho, não respondeu nada. Às vezes é melhor a gente silenciar e ficar com a dor no peito. Deixa, que a dor ela passa, viu? Não adianta ir pelo bração, não, pelo tempo Deus esclarece. Então, aqui a palavra está dizendo claramente que os judeus
se escandalizaram. E os gregos achavam loucura, os gregos não admitiam. Então como que pode, né? Ele ter morrido na cruz. E está claramente dizendo que eles tinham isso por loucura. Louvado seja Deus. Nem sempre eu parei, porque deixa eu mandar. Em que versículo você é? 24. 24? Ou 23 para a gente seguir no 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, a palavra de Deus, ela não se consiste em um aglomerado de palavras filosóficas, de palavras gregas. Mas não precisa fazer um discurso bíblico e montar um script e fazer um script e ele ficar lendo. Não tem necessidade. Você interpreta o texto aqui pelo Espírito Santo e fala o que Deus faz. Aí esta palavra que a gente está pregando aqui é que vai causar o efeito nos corações. É o que vai falar aos corações. É a palavra de Cristo. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, né? A filosofia aí implantada por esses caras mais antigos aí, Sócrates, Aristóteles, Platão, aí da época medieval, Darwin, Karl Marx e tantos outros, levaram muitas pessoas a decretar a morte de Deus, né? A filosofia. E os camaradas que tinham doutrina, e a filosofia decretou a morte de Deus. Mas aqui claramente fala que a loucura de Deus, aleluia, porque a loucura de Deus ela é muito mais forte. Onde eu falei? 25? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Qual que será a fraqueza de Deus, hein? Não tem nenhuma, né? Aleluia, glória a Jesus. Sabe qual que é a fraqueza de Deus? É você, sou eu, que Ele nos ama. Ele quer nos salvar. Ele não quer ver a sua imagem, a sua semelhança jogada na sarjeta. Ele não quer ver os seus filhos maltrapilhos, andando em andrajos podres. Ele quer ver seus filhos de cabeça erguida, com um sorriso estampado no rosto e o brilho do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. A vocação dos santos. O versículo 26 fala sobre a vocação dos santos. Aqui tem santos? Aqui? Tem algum santo aqui? Santificado? Em Jesus Cristo. Não é as imagens de escultura não, meu filho. Os santos aqui é a igreja. É aqueles que compõem a igreja. O verso 26 diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne. Deus não chamou muitos sábios entendidos na carne. Mas o cara lá fala bem, o cara fala 2, 3 idiomas, é poliglota, porque o cara é físico, o cara é... Não se trata disso. Olha o que Paulo está... E quem está falando aqui é um homem do top, né? Do top desses... igual esses caras tops, tipo Aristóteles, Platão, Sócrates, Paulo, mais ou menos nesse nível aí. E muito mais ou menos, porque tinha o Espírito. Paulo está dizendo. Porque Paulo podia falar que ele era fora da curva. Era o top dos tops. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne. Não é seu conhecimento, não é a sua capacidade
de homilia, de interpretação, de hermenêutica. Não. Nem muitos os poderosos, não é o ricão que faz a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus é aqueles que se colocam à disposição. Nem os poderosos, nem muitos os nobres, porque eles não querem, aleluia, que são chamados. Quem é chamado é aquele que se permite e diz: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu quero realizar o teu querer. Aleluia. Olha que coisa linda o 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. O que é coisa louca? Aquele camarada que ninguém dá um cruzeiro por ele. Mas aquele cara que Deus vai usar. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Porque a obra de Deus não depende de homem forte. A obra de Deus não depende de sábio. A obra de Deus depende do próprio Deus, do seu Espírito e daqueles que Deus chama e se coloca à disposição para fazer a obra de Deus. Aleluia. Deus sabe o camarada caído da sarjeta lá, como tantos que a gente conhece, que Deus levantou. Quando tem um homem, ele é diácono, né? Não vou citar o nome dele. Ele é da igreja do Evangelho Quadrangular, um amigo meu, do tempo do jogo de futebol, dos campinhos de futebol. Esse rapaz, ele era um bêbado mesmo, bêbado, menino novo, caiu na sarjeta e fazia as necessidades humanas. É verdade, fazia as necessidades lá na sarjeta e ficava lá dias e dias lá, condenado. Sociedade, né? É coisa louca, coisa desprezível. É desprezível que Deus cata para confundir a cheirosona, a boazona, aleluia. E este moço, alguém falou de não sei quem, mas alguém falou de Jesus para ele, e ele foi parar dentro da igreja do Evangelho Quadrangular, e ele já está lá há mais de 30 anos, louvando o Senhor, e anda nessa cidade de cabeça erguida e respeitada, e ora nesse conversa e todo mundo fala amém. É isso que Deus faz. Deus canta quem não é faz. Aleluia, glória a Jesus. A gente não pode desprezar ninguém se não sabe o que Deus vai fazer. Aleluia. O verso de número 21. Já estamos lá. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo. Vis é aquilo que eu te falei, para que ninguém dava nada para ele. As desprezíveis, que ninguém achava que prestava, é emprestado, né? Não vale nada. E as que não são, que não tem nenhum nome, para aniquilar as que são. Qual é o requisito para Deus usar o homem? Aceitar Jesus primeiramente, ser um cristão, se batizar nas águas, fazer parte do corpo de Cristo, orar, jejuar, se entregar a Deus, aí o Espírito Santo vai te usar. Tem que ser assim. Aleluia. Vamos ler o 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Então, o camarada, por exemplo, Deus levanta uma pessoa que suporta. Deus levanta uma pessoa no sentido econômico forte aqui na igreja, tá? Aí essa pessoa, ela vai servir a Deus com aquilo que Deus deu para ela. Mas essa pessoa não pode se gloriar, porque quem deu foi Deus. Não é verdade? Eu sou pregador, eu não tenho que me gloriar porque eu conheço as Escrituras, porque eu já preguei em lugares de A e B e C. Não tenho que me gloriar, porque a glória pertence a Deus. Por isso que Deus faz. Por isso que Deus enriquece alguns para a glória dele. Por que alguns não são enriquecidos? Porque não vai ser para a glória dele, vai ser para a sua carne, né? Vai para se gloriar. O meu carro, minha casa, minha fazenda, meu sítio, isso é o que, rapaz? Não tem nada a ser, não. É tudo emprestado para você administrar e para você falar: aquilo que Deus me deu é para a glória dele. A glória dele. Aleluia. O velho Abraão, poderoso, caminhava com o seu filhinho rumo a Moriá.
mostrei onde é Moriá, né? Caminhando rumo à montanha de Moriá, onde edificou-se o templo de Salomão, onde era a areia de Araúna, onde Isaac vai ser sacrificado. Ali um homem poderoso, rico, com prata, com ouro, com fazenda, com tudo. E Deus pediu o maior bem que ele tinha, que era seu filho. Talvez se Deus falasse, você me dá tudo que você tem e eu poupo a vida do teu filho, ele ia fazer na mesma hora, porque o bem maior dele não estava nas suas riquezas materiais, o bem maior dele estava na adoração ao seu Deus. Adore o seu Deus, que ele é rico, ele te dá. Dá sim, meu filho. Aleluia. Está escrito lá em 1 Samuel, no capítulo 2 e no versículo de número 6, que o Senhor faz um homem descer a sepultura e faz um homem tornar subir dela. O Senhor é aquele que empobrece, o Senhor é aquele que enriquece, o Senhor é aquele que abate e o Senhor é aquele que exalta, porque o Senhor são os alicerces da terra e Ele dá a quem Ele quiser. Aleluia. Tudo tem que ser para a glória dele, para que nenhuma carne se glorie. Aleluia. Para que nenhum homem possa se gloriar. É o meu conhecimento. Eu sou PhD, sou doutor em teologia. Quem vai te catar com esse negócio para lá, rapaz? Aleluia. Se você usar o PhD seu, a sua filosofia, para o bem, tudo bem, tudo certo. Mas para você se gloriar, não, Senhor. Porque a Bíblia fala que nenhuma carne pode se gloriar perante Ele. A honra e a glória pertencem a Ele. Será que você está enquadrado aqui no versículo 30? Mas vós sois dele. Você é dele? É? Mas vós sois dele. Você é dele por quem? Em Jesus Cristo. Se não for de Jesus Cristo, não é dele, não. Está escrito, vai. Mas vós sois de Deus, sou do meu amado, e o meu amado é meu. Aleluia. O meu amado vem saltando as montanhas, vem saltando os outeiros. Meu amado vem saltando, semelhante às servas do campo. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, a qual para nós foi feito por Deus Jesus Cristo. Sabedoria. Quem tem Jesus é sábio. Justiça. Quem tem Jesus anda na justiça. Quem tem Jesus anda na santificação. E quem tem Jesus recebeu a redenção dos seus pecados. Para finalizar, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Gloria mesmo. Quando você chegar na sua casa, se você tiver fé para isso, antes de entrar, coloque as mãos na maçaneta e fale assim: Senhor, aqui é meu abrigo inviolável, aqui é o cantinho do céu, é uma antessala do céu, a minha casa, que o Senhor me deu para eu administrá-la enquanto eu estiver aqui, para que eu possa me deleitar juntamente com a minha família. Amém? Seja firme no propósito em Cristo. Então a palavra de Deus ela é poderosa para quebrar as tábuas. Vamos orar ao Senhor.